Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em tuas mãos está o que preciso. Tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, Vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos das misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porém meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Ele é a nossa esperança. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Estamos seguros. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas
O Oriente Médio é o berço das duas maiores religiões do mundo, uma terra de fé e também de muitos conflitos. Em vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir, outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil. Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida. Ainda assim, o número de cristãos cresce, silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, duas nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. O DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é a resposta da Igreja Livre à dor da Igreja Perseguida. Há quase 4 décadas, o Domingo da Igreja Perseguida tem espaço reservado na agenda de milhares de igrejas em todo o Brasil. A igreja brasileira tem se mobilizado em intercessão, fortalecendo aqueles que são perseguidos por amor a Jesus. Nossos irmãos perseguidos vivem uma fé que conhece o poder de Deus e descansam em sua soberania. É uma fé corajosa que permanece firme, mesmo quando o livramento não vem. Uma fé como a de Daniel e seus amigos que disseram: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas, se Ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. Permanecer é um ato de coragem. Mesmo quando a própria vida está em risco, eles continuam. No dia 31 de maio, você pode fazer parte dessa história. Mobilize sua igreja em oração e apoio aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Ajude-os a permanecer firmes na fé, desafiando o medo. Cadastre sua igreja no Domingo da Igreja Perseguida em portasabertas.org.br/DIP. Momento de instrução na palavra de Deus. Convido que você abra a Bíblia mais uma vez na carta aos Hebreus, capítulo 11, os versículos 30 a 40. Encerrando este capítulo, mas nós ainda não encerramos a série. Desculpe. A série se encerra no capítulo 12, versos 1 a 3. Hoje nós estamos chegando ao final deste capítulo. Tivemos o privilégio de expor a igreja. Hebreus 11, versos 30 a 40. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, que grande oportunidade temos de estar diante de Ti, cantar louvores, orar e mutuamente compartilharmos o amor de Cristo. Eu Te louvo e Te bendigo por esta graça. E em nome de Jesus também agora, oro em favor da igreja,
para que o teu Espírito opere pela palavra em cada coração, produzindo salvação, produzindo arrependimento, esperança, paciência, operosidade. Sê, ó Deus, comigo, que há sempre uma aflição, no sentido de desejar expor aquilo que realmente o seu Espírito nos deu na palavra. Também abre o meu coração e o meu entendimento, que as minhas palavras sejam somente as suas. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. É provável, como tenho mostrado a vocês no capítulo 10, no versículo 33 a 35 desta carta, é provável que os crentes que receberam esta carta estivessem sendo ridicularizados publicamente. Ridicularizados publicamente, expostos à vergonha e ameaças, encarcerados, também tinham seus bens confiscados. Uma pressão por causa da fé. A profissão de fé em Cristo lhes trouxe, como consequência, muitas aflições. Era preciso, conforme nós lemos nesta carta toda, perseverança, mas também intrepidez. Coragem, não só para resistir, como para suportar e perseverar. Era preciso coragem, perseverança. E essas coisas, essas virtudes, não podem ser obtidas por influência. Influência política ou financeira. Também não poderia ser obtida por força física, por inteligência ou por habilidades extraordinárias. Não. Perseverança e coragem não vêm destas coisas. E uma pergunta que eu faço, aproveitando o mês da família, para os papais e mamães de crianças em formação. Que tipo de habilidade você deseja que teu filho desenvolva? Que tipo de habilidade você tem trabalhado para que seu filho desenvolva? Nenhuma habilidades extraordinárias podem trazer a ele perseverança e coragem. Somente a fé. Você tem se preocupado em cultivar a fé no seu filho, na sua filha? Cultivar a fé pela leitura da palavra com ele? Cultivar a fé através do seu testemunho pessoal? Você tem preocupado cultivar a fé através das suas orações? Coragem, perseverança, operosidade, paciência no sofrimento são evidências de uma fé salvadora. E só podem provir da fé. Mas esta fé é somente uma graça de Deus. Você pode ensinar língua portuguesa, pode ensinar piano, pode ensinar diversas habilidades aos seus filhos. E eles podem aprender. Mas a fé não depende só de você. A fé salvadora é uma graça exclusiva de Deus. E Ele distribui e dá a quem quer. Seu filho, sua filha podem ser muito inteligentes. Podem ter capacidades extraordinárias.
Mas este mundo carece de pessoas de fé. A fé bíblica, operosa, paciente e perseverante. E é por isso, queridos irmãos, que nesta última parte do capítulo, o meu propósito é encorajá-los na fé. A fé salvadora, que é operosa, paciente e perseverante. A fé salvadora implica em obras, realizações. A fé salvadora implica em paciência no sofrimento e também perseverança quando tudo não vai bem. Quero estimulá-los nesta fé. E aqui nós lembramos no capítulo 11, deixa sua Bíblia aberta, nós leremos várias passagens. Em termos de contexto, no capítulo 11, no verso 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O capítulo 11 é uma lista de pessoas de fé retirados da história, a fim de nos encorajar. Capítulo 11, verso 2 e o capítulo 11, verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Então, tudo o que nós já aprendemos a respeito dos pré-diluvianos, dos patriarcas, de Moisés, tem como propósito dar-nos testemunho da fé desses irmãos ao longo da história. Nós leremos daqui a pouco os versos 30 e 40. E qual é o objetivo dessa passagem? O que ensina esta passagem? Que o cristão caminha por fé, de modo operoso, paciente e perseverante, com vistas à promessa. O cristão caminha por fé, de modo operoso, paciente e perseverante, tendo em vista a esperança da recompensa conquistada por Cristo. Dito isto, chegamos aqui, então, ao nosso texto. No versículo 30 ao 32, nós temos mais alguns relatos de testemunhos de fé, que vão da entrada de Canaã até o período da monarquia. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. Então nós temos aqui testemunhos de fé desde a entrada da terra prometida até o período da monarquia e o período profético. Os irmãos devem se lembrar que Josué deu entrada na terra prometida e uma das suas vitórias foi sobre Jericó. Uma cidade murada, muito bem armada e de maneira extraordinária. Homens circulavam a cidade com cântaros nas suas mãos, vasilhas e algumas armas. E no 7º dia, desde a madrugada, deram 7 voltas e ao final todos gritavam pelo Senhor. Quebrando seus cântaros, aquela muralha intransponível veio abaixo. E este evento entra como uma demonstração de fé por parte de Josué. Não só isso, também mostra o exemplo de fé de Raabe, uma pessoa improvável na moralidade atual. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, que acolheu os espias quando eles vieram investigar a terra. E ela os acolheu com base num conhecimento.
Eu sei o que o Senhor de Israel fez por vocês, e eu sei que Ele lhes deu essa cidade. E a partir desta convicção de fé, acolheu os espias, correndo risco com a própria vida. Então são inúmeros exemplos de fé colocados aqui, desde o período, passando pelo período dos juízes, como vocês podem ver, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, cada um deles com uma vitória. Gideão, por exemplo, venceu o exército dos midianitas com apenas 300 homens. Baraque, Sansão, o mais conhecido dos irmãos, que já sem forças, porque o seu cabelo estava curto, cego, venceu o exército dos filisteus, matando mais gente na sua morte do que em vida. Davi, quando pequenino, surpreendeu Golias, o gigante de Gate, com apenas uma funda. Vitórias e mais vitórias, como demonstrações de fé. Mas nós percebemos daqui em diante que ele diz: o que mais direi? Eu acho que ele escreveu mais um capítulo, mais 2 capítulos, mais 3 capítulos, se fosse falar de cada um desses. Ele disse: olha, não tenho mais tempo. Não sei se eu não tenho mais tempo ou se eu não tenho mais papiro para escrever. Mas o fato é que ele precisou condensar. E agora ele começa a dizer quais são as realizações desta fé. O que esta fé implica, esta fé salvadora? Ele diz no versículo 33 a 35, que a fé salvadora, meu primeiro ponto, é operosa. Nós já falamos sobre isso durante esta série. Se alguém diz que tem fé, mas não tiver obras, semelhante fé ou tal fé é morta. E ele usa o exemplo de Abraão, Tiago usa o exemplo de Abraão, usa o exemplo de Raabe, como pessoas de fé, cuja fé salvadora foi demonstrada pelas ações que tiveram. E no primeiro ponto, então, a fé salvadora é operosa. Veja só, os quais, por meios da fé, subjugaram reinos. Foi o caso de, por exemplo, Gideão, Davi. Praticaram a justiça. Samuel, colocando a lei do Senhor em realce, não só Samuel, como os reis. Uzias, por exemplo, que restaurou o culto, restaurou o templo, restaurou a pregação da palavra, o jejum, a Páscoa. Obtiveram as promessas. Abraão, que teve seu filho nos seus braços, crendo contra o impossível. Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Daniel e seus amigos. Daniel jogado injustamente na fornalha por sua profissão de fé. Os seus amigos, por semelhante modo, não se dobraram diante a estátua de Nabucodonosor, lançados numa fornalha 10 vezes mais quente do que poderia. Passaram por tudo isso pela fé, vitoriosos. Escaparam a fio de espada. Lembram-se de Ezequias, quando o rei Senaqueribe cercou Jerusalém, por exemplo, e não havia mais solução. Ele então rasga suas vestes, rasga o seu coração, ora diante de Deus, levando a carta, dizendo: ó Senhor, só Tu pode nos livrar. E o Senhor livrou Judá daquela situação de Senaqueribe. Também diz que eles da fraqueza tiraram força. Lembre-se de Sansão. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Lembra da viúva de Sarepta, elogiada por Jesus? Uma mulher estrangeira que acolheu um profeta, de que ouviu a palavra do profeta e creu que aquela palavra era verdadeira. Quando ninguém em Israel cria em Deus mais.
A viúva de Sarepta creu no profeta de Deus. Fé. E esse tipo de fé nos anima. Talvez você esteja no seu coração, né? Como alguns irmãos. Fala Deus, poderoso. É isso, muito bom. Sim. A fé salvadora é operosa, de fato. Mas também é um aspecto da fé, que é a paciência no sofrimento. E a partir daqui, o relato não é mais nas realizações e milagres que podem acontecer pela fé, mas no fato de crentes comuns suportarem as adversidades, porque elas são típicas de quem professa a fé em Cristo. Então até aqui você poderia dar glória a Deus, fala Senhor, Jeová é grande, tremendo. Muito bom. Mas também é outro aspecto da fé, a paciência no sofrimento. A realidade de que os cristãos que receberam esta carta estão sob pressão de abandonar a fé. E a igreja, ao longo dos anos, sofre essa mesma pressão. Semana que vem nós teremos o Dia da Igreja Perseguida, em que nós falamos para você, traga a sua oferta. Em que nós pedimos a você, ore, porque as igrejas, muitas igrejas ao redor do mundo, enfrentam exatamente o que nós leremos aqui. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Provavelmente, aqui está falando dos macabeus, que resistiram à paganização do culto judaico. Diz que alguns irmãos foram esticados numa roda. Eles colocaram numa roda e eles eram esticados, e depois de esticados, muito esticados, eles davam socos no estômago. Mas ainda com essa tortura, eles preferiram morrer, porque tinham esperança da ressurreição eterna. No período Seleucida, lá, lembra, no intertestamentário, entre o encerramento do Antigo Testamento e a inauguração do Novo Testamento. Os homens foram torturados, não aceitando resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Você deve se lembrar do profeta Jeremias, de como ele foi escarnecido, preso, algemado. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Talvez aqui, alguns falam na tradição que tenha sido Isaías. Andaram peregrinos, ou seja, não tinham onde encostar a cabeça, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, que era uma espécie de recurso último, necessitados, afligidos e maltratados pela fé. A mesma fé que é operosa em realizações. É uma fé, a fé salvadora, também se mostra paciente na tribulação. Paciente na angústia. O sofrimento é real. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não é digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Você se lembra de Elias? Elias foi perseguido por Acabe implacavelmente. Foi escondido, os profetas eram escondidos, porque ele queria matá-los. Teve que ir para o deserto, sustentado por corvos. Homens dos quais o mundo não era digno, mas que pela fé tiveram paciência. E aqui,
nós também devemos ter a mesma expressão do momento anterior. Fala Deus, poderoso, que reina sobre todas as circunstâncias. A fé bíblica é uma fé operosa, mas ao mesmo tempo é uma fé paciente, resiliente. E agora uma aplicação para algumas aplicações para esta questão. A fé salvadora é operosa, ativa e também é passiva. Ela é resiliente. Em determinados momentos, e a igreja hoje vive assim, sofrendo, mas persiste. Nesta carta, irmãos, para fazer essa aplicação é importante nós lembrarmos. Nesta carta há muitas exortações que demonstram que alguns que professaram a fé retrocederam. Leia comigo lá em Hebreus 6. Hebreus 6, verso 4. Eu quero que você perceba que esta carta tem exortações para o fato de que alguns que andavam na fé abandonaram-a por causa das pressões que sofriam. 6, 4 a 8. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à vergonha. Havia quem experimentasse dádivas de Deus. Tiveram experiência com o Espírito Santo. Tiveram experiência da fé em Jesus. Ouviram a boa palavra e acolheram temporariamente a boa palavra. Mas em determinado momento caíram. Retrocederam. E aqui, queridos, é importante, porque nós vemos que a palavra semeada, ao invés de produzir bons frutos, o que produziu foi espinhos e desobediência. Essa é uma realidade da igreja. Muitos retrocederão por diversos motivos. Até alguns que tiveram experiências de fé e que hoje já não andam mais na fé, não andam mais na comunhão. Haverá isso, sempre haverá. No capítulo 4, verso 11, leia comigo, desse mesmo assunto. Alguns que um dia professaram a fé, mas retrocederam. Capítulo 4, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, mais uma vez a palavra cair, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque, veja no capítulo 3, versículo 12, o exemplo que ele dá. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça que haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra foi semeada, eles tiveram experiências, mas nenhum deles se converteu dos seus maus caminhos. Nenhum deles deixou as trevas. Permaneciam neste estado. Portanto, nós cremos e ensinamos, sim, que há pessoas que têm experiências espirituais. Mas muitas pessoas que têm experiências desse tipo nunca chegam à fé salvadora.
porque produz espinhos em sua vida. Desobediência é a sua marca. Não há operosidade, não há paciência, nem tampouco perseverança. Isso explica porque no Brasil muitos se dizem: eu já fui evangélico. O que você é? Evangélico não praticante. Muitos que pertenciam a esta igreja ouviram o evangelho, mas não creram na palavra para a salvação, e quando veio a tribulação, quando veio o sofrimento, abandonaram a profissão de fé. E eu quero então compartilhar algumas aplicações deste ponto. Primeiro, a aplicação do próprio escritor bíblico. Que vocês se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas. Abra sua Bíblia lá no capítulo 6. Nós estávamos com ela aberta. Verso 11. É verdade que muitos que ouvem o Evangelho nunca foram salvos. A transformação não aconteceu em seus corações. Mas aqueles que perseveraram têm esta palavra. Capítulo 6, versos 9 a 11. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela longanimidade, ou seja, o capítulo 11 todo, herdam as promessas. Que tipo de sofrimento tem lhe pressionado a deixar a fé? São os mais variados. Pecado, solidão, como se chama? Frustrações, decepção na igreja. O que é que tem te afastado desta firme esperança? A ponto de você querer deixar a comunhão e abandonar a carreira da fé? Apegue-se com mais firmeza às verdades já ouvidas. Essa é a primeira aplicação. A segunda, examine com humildade e gratidão a sua fé. O assentimento, ou seja, aquele sentimento que nós temos, mas também no que nós cremos à luz da palavra de Deus. No que você crê? O que você espera? Por que você está aqui? O que você deseja de fato? Você está olhando para o autor e consumador da fé? O que te atrai na vida cristã? É a comunhão dos irmãos? É um serviço social? É a comodidade? O que te atrai? E para o que você corre? Examine, à luz da palavra de Deus, o seu assentimento, mas também a sua profissão. Você crê de fato no que a Bíblia diz? Primeiro, apegar-se com mais firmeza. Segundo, examinar com humildade e gratidão a sua fé. E em terceiro, lembrar que esta fé é uma graça de Deus. Esta fé salvadora, que é operosa, que é paciente, não pode ser produzida por nós, como eu disse no começo. Eu não posso estimular, não posso introduzir no coração do meu filho esta fé. Eu preciso humildemente clamar a Deus
para que Ele demonstre sua misericórdia. E preencha o coração dos nossos filhos com a fé salvadora. Esta fé é uma graça operada por Deus e não uma virtude na qual nós podemos nos orgulhar. Esta fé não se sustenta apenas pelo entendimento. Porque estes homens suportaram tortura, solidão, privação. Porque estes homens suportaram a morte, a angústia, a pobreza, o escárnio, a vergonha. Porque estes homens suportaram tudo isto? Não é porque eles compreendiam somente, mas porque eles foram preenchidos com a fé salvadora, que é um dom de Deus. Então, se porventura um dia nós viermos a passar por isto, o único que pode sustentar a nossa fé é o próprio Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, olharmos para nossa fé com humildade, temor, gratidão. Porque, veja só que bênção, o crente verdadeiro é impedido por Deus de ceder ou renegar as ameaças. Aquele que tem a fé salvadora, nem que queira, conseguirá negar a Jesus. Nem que ele queira. Pode estar ali torturando o seu próprio filho. Talvez seja uma das dores mais terríveis que eu possa dizer aqui. Torturando a sua filha. E você será capacitado pela fé salvadora a dizer: eu sei que meu Redentor vive. Eu jamais o negarei. Até a dor mais terrível será suportada pela fé salvadora. E eu faço a pergunta novamente aos pais: que tipo de habilidade você quer que seu filho ou sua filha tenha? No que você tem gastado o seu tempo? No que você tem gastado o seu dinheiro em relação aos seus filhinhos em formação? Para que ele tenha uma boa escola? Para que ele seja algum profissional liberal? Ou alguém de proeminência na sociedade? Então eu quero mostrar para você que há uma habilidade essencial para a coragem, para a resiliência, que é a fé em Cristo Jesus. Mas a má notícia é de que você não consegue colocar esta fé no seu filho. Você precisa da graça de Deus. Você precisa ler a palavra, orar, clamar, dar testemunho. Isso cabe a nós. Mas quem completará a obra é o Deus e Pai. E por último, a fé salvadora é perseverante. Voltemos lá para o capítulo 11. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não é verdade? Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Você já ouviu falar o ditado, né? Nadou, nadou e morreu na praia? Vocês acham que eles morreram na praia? É isso que está dizendo aqui? Eles nadaram, morreram na praia, mas morreram com uma satisfação na alma. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Deram testemunho da fé perseverante, mesmo sem obter a promessa. A promessa aqui está se referindo àquela promessa antiga do livro do Gênesis, de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A promessa do Redentor, do Salvador. Nós, irmãos, recebemos essa promessa. E diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles fizeram isto
pela fé em Cristo que viria. Nós já recebemos Jesus. Nós já vimos a cruz. Nós já temos o privilégio da promessa. Portanto, nós temos mais capacidade que eles de ter uma fé operosa, paciente e perseverante. Como eu disse, em diversos lugares da carta, nós somos encorajados. Plena certeza de fé e esperança. Plena certeza de fé e esperança. Por quê, irmãos? Tanta insistência. Por que insistir tanto nisso? Justamente porque a nossa fé não é inabalável. A fé inabalável não é uma regra na igreja. Ela acontece nos momentos que é necessário. Mas, em geral, a fé da igreja é misturada com incredulidade. A fé da igreja é misturada com timidez. Então, nós olhamos para esses homens e mulheres e dizemos assim, eu nunca farei isto. É típico e é comum entre nós a necessidade de exortações de encorajamento, a plena certeza de fé e esperança, porque a fé inabalável não é uma regra para todas as pessoas em todas as igrejas. O mais comum é cada tropicada, né? Nós tropica, mas não cai. Você vai tropeçando aqui, tropeçando acolá, erguendo-se aqui e ali. É por isso que a Bíblia foi escrita. Para fortalecer a nossa esperança de fé durante a caminhada. E se você olhar com cuidado os irmãos citados aqui em cima, Gideão foi prontamente habilitado à fé inabalável? Não. Senhor, eu estou com uma dúvida. Se o Senhor me chamou mesmo, molha esse ninho de lã. Deus vai lá e molha. Fala, se o Senhor me chamou mesmo, tudo fica molhado em redor e deixa o novelo de lã seco. E vai. Uma incredulidade. Sansão, promíscuo. É alguém que não se importava com a sua consagração. Jefté, ele mesmo inventou um voto da sua cabeça e seguiu. Nenhum desses homens. Davi, o que Davi fez? O homem segundo o coração de Deus, adulterou, matou, mentiu, quebrou 10 mandamentos de uma vez só. São homens comuns. Por isso, esta palavra, precisamos ser encorajados à plena certeza de fé e esperança, porque não é regra nós sermos inabaláveis. Por isso, nós precisamos de ouvir o Evangelho. Plena certeza de fé e uma aplicação, plena certeza de fé e inquietação opera nos crentes, o conflito é constante. Tem hora que você está com uma fé de, como é que chama? Atravessar o mar, né? Mas tem hora que você não acredita nem que você é crente. E nós professamos isso, que a fé do cristão ela pode ser forte ou fraca durante a caminhada. Ela pode enfraquecer por um motivo e pode ser fortalecida, por exemplo, com a leitura da palavra, com os meios de graça. É uma realidade da qual nós não fechamos os olhos. Veja que os irmãos também no passado, o conflito e a fé, a incredulidade e a fé é um conflito constante. Lembre-se de Elias. Venceu 400 profetas. O povo voltou a Deus.
E depois disso, o que ele faz? Vai para a caverna. Diz, eu estou triste, tristinho. Davi disse, por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Então, quero dar uma palavra de esperança a você que sente que não é crente. Por causa disso. A diferença entre os que retrocederam e os que nasceram de novo é que Deus sustenta essa fé no coração. Se você está ouvindo e caminhando, mesmo diante dessas adversidades, é porque Deus supre a sua fé. E isso é evidência da salvação eterna. Os que nasceram de novo não retrocedem. Você pode tropeçar, pode cair, pode duvidar. Seu coração pode ficar, como se diz, dobre. Mas a fé salvadora jamais será perdida. Jamais será perdida. Porque não provém da nossa virtude, mas como uma graça de Deus. Isto, irmãos, é motivo de dar graças, de dar louvor, de dar honra ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá fé para empreender vitórias e realizações, que nos dá fé para suportar pacientemente as provações e que nos dá fé perseverante quando as nossas forças se vão. Davi, Raabe, Elias, Paulo, nenhum deles desistiu de buscar a Deus. Então, se você está aqui esta manhã, neste conflito interno, esta palavra para você, que você se exercite na fé, plena certeza da esperança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Senhor. Não retroceda como alguns fizeram para a perdição. Retrocederam porque não eram eleitos de Deus. Nós podemos viver e ver a promessa se concretizar. Termino com o capítulo 10, versos 12 a 25, encerrando essa mensagem. Hebreus 10, 12 a 25. É por causa de Jesus Cristo, Senhor, que nós perseveramos. É a sua obra que é o fundamento da nossa fé. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Não precisam mais de sacrifício, não precisam mais de sacerdotes. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. E disso nos dá testemunho também o Espírito, porquanto tem nos dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Estão apagadas. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há oferta por eles. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estamos fazendo exatamente isso aqui. Que você, então,
seja fortalecido na plena certeza de fé, da esperança em Cristo, nesta manhã, para mais uma vez retomar a sua caminhada, não retrocedendo 1 milímetro na carreira da fé. Que Deus os ajude. Amém. A paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em tuas mãos está. O que preciso tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, Vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos das misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porém meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Ele é a nossa esperança. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Estamos seguros. Tu nos guardas em tuas
eu